Bom dia a todos e todas, espero que estejam todos bem, todos e todas estejam bem. Vamos a uma reflexão, também me preocupando com as consequências que eu ouvi. Algumas pessoas ficaram muito, fizeram perguntas, mas como é que então tu crê e é religioso? Por causa de um vídeo que eu fiz esses tempos atrás, falando do nome de Deus, mais ou menos como surgiu o nome Javé na Bíblia, na história do povo de Israel, que depois que serve como base para a fé cristã também. Depois, em Jesus Cristo, ali, depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo ele forma a igreja, né? Então a fé cristã forma de sua base religião judaica, do Deus libertador, e esse Deus então com o nome Javé. E eu falei um pouquinho sobre a origem do nome Javé, muito no seu princípio, né? Lá nas tribos da Palestina, daquela região ali, Palestina, que era uma parte do Império Romano. Mas não foram graves, não. Tem gente que fica calmo, entende e gosta de aprender. Então eu vou falar um pouquinho sobre a origem dos deuses. Eu nem deveria falar assim, dos deuses. Parece que só tem Deus masculino. Deuses masculinos. Não. Tem as deusas. Inclusive naquele vídeo lá sobre o nome de Deus, eu falo um pouquinho sobre a questão das deusas. Tinha lá no povo judaico, lá no princípio, dentro do povo judaico, tinha uma tal de Rainha dos Céus. Bom, a origem dos deuses e das deusas, das divindades em geral. Eu diria que essa é uma pergunta, uma dúvida, que as plantas, os animais em geral, os outros animais fora nós, e os budistas e as budistas, a religião budista, não tem. Deixa eu dizer uma outra coisa. A origem dos deuses e das deusas, das divindades, é a palavra. E embora os budistas e as budistas sejam pessoas que falam, têm a palavra, eles não têm uma divindade que eles chamam de Deus, deusa. Eu procurei até, eu não tenho aqui, senão eu ia tentar colocar um pedaço do vídeo dela, da monja Coen falando sobre isso. E perguntaram à monja, então, sobre como o mundo foi criado. Falei, se não tem muito esse princípio no mundo criado, é sempre a energia toda, é o universo. Então eles não têm muito essa cosmogonia. E como também não tem uma divindade, eles não têm uma teogonia, um nascimento, um surgimento de Deus. Porque não tem um Deus, uma deusa. Você vai dizer, mas eu já ouvi budista falar em Deus. Tá, mas isso às vezes é por necessidade social. Ou, tem budismo, tem um budismo bem comum, assim, né? Que faz mas não tem, eles não têm uma divindade, ou duas, ou três. O budismo, não é o hinduísmo. O hinduísmo tem mais de 1000 divindades. E de onde surge
de onde surgem as divindades? Bom, no hinduísmo tem essas muitas divindades, isso praticamente cada uma tem lá uma explicação sobre isso. Olha, se eu não me engano, tem divindade deles lá, não sei se é Krishna, mas que nasce de uma mulher virgem. Sim. Entre algumas religiões, se eu não me engano, africanas, assim, eu não conheço tão profundamente as religiões, tá? Mas tem teogonias muito diferentes. Os deuses meio que têm um jeito de surgir, de nascer, digamos assim. Nas religiões gregas, olha, eu não sei se tem teogonias assim muito claras. Tem teogonias assim de semideuses, que aí um deus ou uma deusa se apaixona por um ser humano, aí nasce ali um semideus, uma semideusa. Eu acho que eu ouvi, mas nunca li, nunca consegui. Mas eu ouvi pelo rádio e não dava para gravar, porque eu estava na rua, ouvindo pelo fone de ouvido, que tinha havido uma festa dos deuses e deusas, mas ainda não existiam todos os deuses, e daí do esperma de Zeus veio a espuma das ondas do mar, e ali teriam surgido outros deuses, ou não sei se dali surgiu o ser humano. Mas teogonia é o que fala sobre isso, o surgimento dos deuses, das deusas, ou do Deus. Os muçulmanos compartilham mais ou menos do mesmo princípio ali do judaísmo, então do cristianismo também. Eles se dizem primos dos judeus. Teriam nascido do mesmo tronco ali, inclusive familiar. Eu não sei por que as pessoas, como é que as pessoas conseguem ser inimigas, dizendo que têm origens comuns. Origens diferentes até, se elas... Sabe o que significa essas origens? Palavras. Culturas, são criações culturais. Agora vamos falar, cuidado, não digam que eu disse, Deus tem uma origem cultural. Mas eu não está longe, não. A origem das divindades são as palavras. São palavras. São palavras. Então eu abro meu cabelo assim, parece um anjo. Porque vocês têm na cabeça a imagem dos santos bonitinhos, cabelos lindos assim, delicados. Que nem eu. Isso são construções culturais. Por que não pode haver um santo de cabelo bem curtinho, rapado, com a barba com aquele topzinho japonês, assim, ou chinês? Ou uma santa de cabelo crespo, enroscado, longas tranças. Porque foi criada a imagem, aquela bonitinha, de quadro de igreja, de quadro de parede de casa. Aqueles desenhos
internet que os santos têm aquela cara loira, branca, loira, olhos azuis e cabelos limpos, suaves, cheirosos, esparramados levemente sobre os ombros. Melhor assim, manso e pacífico, do que uma coisa cruel. Embora o São Jorge lá esteja matando um dragão. Tá, mas o dragão está simbolizando o mal. A gente entende. Porque é linguagem. São linguagens. Então eu diria assim, esse problema, as plantas, os animais e budistas não. Budistas têm palavras, mas não têm a palavra Deus. Deus. E os outros animais, diferentes de nós, ainda não têm linguagem complexa suficiente para criar religiões. Religiões, né, não surgem sem palavras. Entenderam? Então eu sei mais ou menos o nascimento de algumas religiões que eu estudei através dos cursos, das aulas, das leituras de ciências da religião. E sei mais ou menos o nascimento histórico da religião em torno do Deus Javé. Que ele pode ser a junção de um Deus de uma clã, lá onde esse povo, as pessoas pensam em um negócio grande, 2, 5 milhões, 20 milhões de pessoas. Não, uma clã. Claro que era uma região pouco povoada, mas uma clã tinha 1000 pessoas, muito. 1000 pessoas já era muito, tá? E esse clã da agricultura, chamado Já. E o Deus de uma outra clã, que era guerreira contra a exploração, contra as super riquezas dos reis e rainhas e príncipes das cidades-estado da Palestina, que o nome do Deus deles, que apoiava eles nas suas guerras de justiça social, que se chamava Vé. Então, Javé, o Deus libertador dos escravos, seria essa junção do Deus que trabalha, da vida simples, e o Deus que busca sobrevivência em situação já de pobreza e exploração. E aí me perguntam, até eu, quando eu fui trabalhando isso, meio que sim, tive que responder para mim mesmo. Como ter fé, assim, nesse Deus que eu posso explicar como construção da palavra, das necessidades. Olha, para mim não tem problema. Não me atrapalha Deus ter nascido, Deus ter surgido. Aliás, em Jesus ele nasce mesmo, né? Mas assim, da origem, da divindade, que tem gente que põe nas nuvens, sei lá em que mundo esse, porque nas nuvens não ficaria, nuvem é vapor. Então, essas pessoas que precisam de um Deus assim, fora do material histórico da Terra, como é que tu pode acreditar se ele é criado pelas palavras dos seres humanos, por suas necessidades materiais? Ora, por isso mesmo, porque ele responde às coisas nossas aqui.
não precisa ser mágico. Eu posso acreditar nele porque ele está junto com a gente, ele está junto no nosso humano, entendendo as nossas fraquezas, fragilidades, desejos, frustrações, medos, coragens e fraquezas de novo, e nossos cotidianos, nossas estruturas humanas, nossas vidas assim às vezes estão por um fio. E nós precisamos dessa solidariedade, deste amor, sentir esse amor e dar nome. Javé, o Deus libertador dos escravos, que está conosco, que está principalmente com a pessoa sofrida, com a pessoa que está fraca. Por isso mesmo, eu não preciso crer em sobrenaturais, mas eu posso jogar minha vida nessa fé que dá sentido ao real, às minhas lutas, às minhas indecisões e decisões, minha necessidade de entender, de estudar, de fazer, de trabalhar, de conversar, de falar. Isso ganha sentido porque esse Deus faz parte da realidade, faz parte do histórico, da humanidade, da minha humanidade também, da humanidade das pessoas que estão ao meu lado. É um Deus que nasce dessa terra, de onde nós todos nascemos, de onde eu nasci, e come das coisas que crescem da terra, que é uma terra amorosa. Eu digo, esta terra tem dignidade, ela foi criada com amor. Eu posso dizer, sim, esse Javé que eu creio por palavras e necessidades históricas, culturais, econômicas, esse Deus que tem esse nome provisório, Javé, ele dá sentido a isso tudo, a minha existência e ao meu caminhar e caminhar da humanidade, para que isso proporcione vida ampla. Por isso mesmo, por ser bem material, simples, não mágico, mas humano, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de vontade boa, de justiça. Eu creio que isso funciona em todas as religiões assim. Só que eu me dei conta disso e preparo essa explicação. Porque faz muito tempo que eu vivo com essa fé. Uma fé pé no chão, realista, mas humana, amorosa. Para mim faz todo sentido. Porque eu nunca vi coisas sobrenaturais. Eu vi milagres, sim, produzidos pelo amor. Mas não eram sobrenaturais. Eu já fui curado de câncer. Tinha pessoas orando, mas também me levando ao médico, ao oncologista. E confiando nas enfermeiras, nos técnicos, enfermeiros, médicos e médicas, e na ciência. Porque esse Deus que tem essa construção histórica também proporciona que nós, seres humanos, tenhamos ciências
que preparam remédios, que descobrem as doenças e as curam, as veem. Normalmente, né? Hoje em dia bastante. Muito mais do que antigamente. As pessoas tinham aquelas fés cegas que acreditavam em magias. Não é. É fé. Fé, pé no chão, na realidade. Fé que é entrega, não crença. Um bom dia, estejam bem e convide mais pessoas para participar dessas discussões, não é interessante? Sem ficar se ofendendo uns aos outros. Quem ofende não dialoga. Um abração.